Uma vez, Senhor, peço a Tua misericórdia sobre a minha vida e que eu possa, Senhor, explanar e falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Tua palavra tem nos deixado claro que a alegria está ao alcance de todos, mas nem todos têm esta alegria, e que nessa noite, por essa palavra, aqueles que não a têm, Senhor, possa tê-la. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Tome assento, igreja. Essa música foi escrita por Martinho Lutero, que hoje, dia 31 de outubro, faz 504 anos da Reforma Protestante. Para quem não sabe o que é a Reforma Protestante, até 504 anos atrás, a igreja era uma só. Quando Deus usa Martinho Lutero para mostrar que a igreja estava corrompida, completamente corrompida, e ele então faz a reforma com as suas 95 teses na Alemanha, e criou-se então, a partir de então, a igreja evangélica. Então, Deus usou Martinho Lutero para fazer a reforma protestante. Hoje o mundo evangélico comemora essa data importante no calendário, também no nosso calendário. No texto que nós lemos, é um texto que você conhece, e eu quero hoje fugir um pouco daquilo que normalmente você talvez conheça desta mensagem. Como eu dizia, eu estava lendo alguns escritos de Flávio Josefo, e Flávio Josefo explorou um pouco sobre a biografia de Zaqueu. Quando nós falamos de Zaqueu, a primeira coisa que se pensa é num camarada baixinho, que ele era cobrador de impostos e que ele teve vontade de ver Jesus. Mas não é bem assim que Flávio Josefo fala sobre Zaqueu. Durante a dominação de Roma, lá na Judéia, a sociedade era dividida por classes. E uma das classes que era dividida era exatamente os publicanos. Publicano é como nós denominamos hoje o fiscal. Tem o cara que é fiscal. Publicano, eles eram aqueles que Roma capacitou, treinou para ser cobrador de impostos. Eles eram os cobradores de impostos. Agora imagina só, você tem um país invadido por romanos, e esse país que invade a sua terra começa a recrutar pessoas dentro do seu país para bater na tua porta e cobrar imposto. Olha só como é que fica os publicanos nessa situação. Eles eram odiados. Eles eram odiados pelo próprio povo dele, não é? Por quê? Se submeteu a Roma. Um dos maiores problemas, podemos dizer assim, não um problema, mas hoje a falta de aceitação dos judeus no mundo é exatamente por uma única razão. Por que que muitos países não aceitam os judeus? Porque eles não abrem mão daquilo que eles aprenderam. Eles não abrem mão, eles são fiéis àquilo que está escrito lá no Velho Testamento, nas leis. Não abrem mão. Por eles não abrirem mão, eles são odiados, porque eles não comem determinada comida, eles guardam o sábado, eles fazem assim, eles fazem assado, ninguém lá casa com pessoas que não sejam do bem. Então, acaba sendo odiado por conta disto. Agora você imagina um conterrâneo seu batendo na tua porta, cobrando imposto de você, sendo que esse imposto iria para Roma. Então, os publicanos, eles eram odiados. Não só eles eram odiados, mas também toda a família deles. Agora, tem uma coisa que Flávio Josefo fala, que eu nunca tinha entendido e acabei entendendo. Zaqueu, como todo judeu, também conhecia a lei. Ele foi ensinado, na lei de Moisés e dos profetas, ele conhecia. Ele foi apresentado no templo, sim, ele foi apresentado no templo. Ele foi circuncidado, ele era judeu. Ele conhecia o que era a circuncisão. Ele participou das festas das ordenanças. Ele era um camarada como qualquer judeu, mas a partir do momento que ele se torna um publicano, ele é o quê? Ele é repudiado.
Ele não poderia mais entrar no templo. Ele não participava mais das festas. Ele não podia levar a família dele em lugar nenhum mais. Ele se torna refém dele próprio, dentro da casa dele. Ele era refém dele. Por quê? Ele não podia sair, porque todas as vezes que ele saía, ele era de verdade repudiado, xingado e muitas vezes até sofrendo também, como é que podemos dizer assim? Pessoas dizendo que o mataria. Essa era de verdade, não só Zaqueu, mas Zaqueu em especial, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era o cabeça. Ele não era simplesmente um cobrador. Ele era o chefe da tropa, né? E essa tropa que ele era chefe tinha muito ladrão. É isso que Flávio José fala. Lá, a maioria deles se aproveitavam. Onde tinha que cobrar 100, cobrava 200, porque 100 eles botavam no bolso. E Zaqueu, tudo leva a crer que não era diferente. Porque o texto, com clareza, diz: ele era maioral, o chefe dos publicanos, e era rico. O salário, preste atenção nisso, o salário que os publicanos ganhavam não dava a condição deles serem ricos. Porque Roma veio para tirar o que eles tinham. E jamais Roma gostaria ou queria que qualquer judeu fosse rico. Mas ele era rico. De onde vem essa riqueza? Bem, você imagina de onde vem essa riqueza. Muito bem. Agora presta atenção no que está acontecendo. Jesus chega em Jericó e quando este Zaqueu, ele sabe que Jesus vai passar por Jericó, ele tem uma intenção de ver Jesus. Ele tinha intenção. Agora, irmãos, como é que ele tinha essa intenção? Por que ele tinha essa intenção? Porque Jesus, os feitos de Jesus, chamou a atenção dele. Ele escutou alguma coisa desse Jesus. E ele queria ver Jesus. Mas não é questão de olhar para Jesus. Não era questão de ver, deixa eu ver se ele é alto, se ele é baixo, se ele é baixinho igual eu, se ele é careca, se ele é cabeludo. Não, ele queria de verdade ver Jesus por outras razões. E as razões de que ele queria ver Jesus era uma só. Ele queria voltar a ter alegria. Porque o que ele escutava de todo mundo é que todo mundo que encontrou com Jesus ficou alegre. Não é assim? Ele encontrou com a mulher de fluxo de sangue, a mulher ficou feliz. Ele encontrou com Jairo, Jairo ficou feliz. Ele encontrou com Bartimeu, Bartimeu ficou feliz. Ele encontrou com aquele coxo lá no poço, ele ficou feliz. Espera um pouquinho, então todo mundo que encontra com Jesus muda. E ele queria mudar. Esta é a realidade de Zaqueu. Zaqueu não foi simplesmente em cima de uma árvore para olhar se Jesus era bonitinho, se tinha os olhos verdes, como a gente vê, né? Esse Jesus que eles mostram aí, cabelão comprido, olho azul, não é? Não é isso, ele queria de verdade ter alegria. Eu quero dizer a você aqui nesta noite, talvez você como Zaqueu precisa ter esta alegria. E se você quer ter esta alegria, eu posso lhe garantir pela palavra, você vai ter esta alegria, porque o Espírito de Deus está aqui, o Senhor está aqui pelo seu Espírito Santo, e Ele tem uma preocupação de que o seu povo seja um povo alegre. Agora, uma coisa que está acontecendo no mundo, né? No mundo do hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo, ele é de verdade uma filosofia que ele prega o prazer ao alcance de todos, mas depende só do teu estilo de vida, tá? Independente de como você vai alcançar o teu sucesso, você vai ser uma pessoa feliz. É isto que a filosofia do hedonismo ensina, que você pode ser feliz desde que você, de verdade, tenha dinheiro, de que você tenha bens, de que você tenha uma mulher que satisfaça os seus desejos, que você tenha um homem que satisfaça os seus desejos, e necessariamente não precisa ser sua esposa nem sua mulher, mas uma pessoa que você se relacione e que te dê prazer os dias em que você quiser. É isso que o hedonismo ensina hoje. E isso está muito na moda. Mas nós sabemos
por testemunhos de homens e de mulheres que conheceram a Jesus, que este tipo de prazer, financiado pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo prazer da carne, ele é momentâneo. Ele não é um prazer que você tem ele eternamente. Ele vai cessar. E ele cessa assim que você o tem. É como crack, é como cocaína, que é um momento, e você vicia naquilo, e você só tem prazer quando você se volta para as pedras, quando você volta-se para a cocaína, quando você se volta para a bebida. É isso que a filosofia do hedonismo nos ensina, mas a palavra de Deus não. João 15, versículo 11 diz: tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando isto. Olha o que Jesus diz. Jesus diz, né, que a alegria dele esteja em nós. A alegria dele. E que a alegria dele que está em nós seja uma alegria completa, não uma alegria passageira, não uma alegria momentânea, de um prazer momentâneo, mas é uma alegria eterna, de você entender quem você é diante de Deus, é de você saber a sua posição diante de Deus, é a sua posição como homem, como mulher, que teve uma chamada, e mais do que isto, a partir da sua chamada, você é filho de Deus. Agora veja só, geralmente onde as pessoas procuram uma alegria? Hoje, primeiro elas procuram nos sentimentos, né? Ela de repente conhece uma pessoa e acha que aquilo ali vai dar a ela alegria. Outros em conquistas. Quando nós falamos em conquista, não é conquistar o sexo oposto, não. Conquista muitas vezes dentro do teu trabalho, você conquistou, você lutou, você conseguiu, e as pessoas procuram uma alegria também nisto, né? Mas a alegria da conquista ela é boa, mas também tem um momento que ela passa, porque você chega a um patamar e às vezes você não consegue subir mais, e a alegria acaba, tá? Outros têm alegria naquilo que ele adquire na vida. Comprou uma boa casa, um bom carro, ele tem propriedades, ele tem a alegria dele, mas aquilo vai acabar. E como eu digo sempre, no dia do teu, do meu, do nosso velório, não tem caminhão de mudança. Não tem. Você não vai levar os seus terrenos, suas casas, os seus bens, o dinheiro que está... Não! Então esta alegria de você ter aquisições também é uma alegria momentânea. E é importante, é interessante você adquirir bens, não é pecado e é bom, mas é passageiro. É passageiro, tá? Outros encontram alegria onde? Nos embalos, não só de sábado à noite, mas de todos os dias, não é? Quando acha que ficar virando uma noite com amigos, com mulheres, com homens, com não sei quem, vai encontrar alegria. Vai encontrar dor de cabeça, não é? Vai encher a cara, não vai dormir direito, no outro dia acorda com a boca assim, terrível e com muita dor de cabeça. Esta é a alegria que as pessoas procuram. Tá? Agora, pastor, o que separa as pessoas da alegria? Quais são as causas? E quando você começa a ver as causas, você vai ver muito deste homem chamado Zaqueu. Primeira coisa, convicções equivocadas. Convicções equivocadas, tá? Convicções equivocadas em negócios, convicções equivocadas em relacionamentos, convicções equivocadas em pensamentos. Irmãos, eu e minha esposa, a gente tem sentado com muita gente, né? E você dá um conselho para aquela pessoa, você fala, olha, o caminho é esse, você entra nesse barco furado. Olha, quando você menos espera, acabou. Eu lembro de uma pessoa que ficou viúva, e nós aconselhamos, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. E um dia eu estou na minha sala, aí bateu na porta. Quem é? Fulano de tal. Eu não recebo mulher na minha sala de jeito nenhum. Eu falei, ô irmã,
eu não posso receber a irmã. Eu dentro e a irmã de fora. Não, eu estou com meu marido. Eu quase que eu levei um susto. Marido? Estou com meu marido. Com o marido pode entrar. Quando entrou com o marido. Pastor, aí trouxe o papel assim. Eu nunca vou esquecer a cena. Chegou assim, onde está aqui, pastor? É meu certidão de casamento. Eu falei, uai, casou, acabei de casar. Mas, irmã, nós não mandamos a senhora esperar. Ah, pastor, eu quis casar. O cidadão, de onde que é? Eu sou aqui de São Carlos. Que igreja que você frequenta? Eu não frequento nenhuma igreja, não. Ah, não frequenta? Não. Não é crente? Não. O que você é? Eu não sou nada. Então tá bom. O casamento durou 3 meses. O que é isto? O que separa as pessoas da alegria? Primeiro, convicções equivocadas. O Miguel falou aqui. O Miguel passou por um processo de desacreditar até na fé. Chegou um momento na vida do Miguel que ele já não acreditava em mais nada. Natural. Pelas dificuldades, pela vida. O dia que nós sentamos, eu mostrei algumas coisas para ele. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Sabe por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem convicções baseado na palavra, as coisas acontecem na tua vida. Mas o que mais separa as pessoas da alegria? Amargura nos relacionamentos. O que mais acontece hoje? Irmão, eu disse já aqui, vou repetir. Eu nunca na minha vida vi tanto marido matar mulher e tanta mulher matar marido. É uma coisa absurda. Você fala, mas como é que pode? Está virando mania, está virando moda, não é? Por quê? As pessoas, elas não oram, não buscam, elas se relacionam com o primeiro que acontece nas suas escolhas, e quando menos imagina, de verdade, sua vida é um inferno. O que mais separa as pessoas da alegria? União com o supérfluo. Acreditar que uma vida abastada traz alegria. Imagina. O que é isto, né? Que mais? A aceleração destrutiva da vida. O que é a aceleração destrutiva da vida? É o que acontece hoje. Os nossos jovens estão morrendo. Homens casados com filho estão hoje se voltando para as drogas e automaticamente perdendo tudo que tem dentro de casa, seu trabalho, e esposa, marido, se autodestruindo a sua vida por uma vida louca, por droga, por bebida, por tantas coisas. É isto que separa as pessoas da alegria. Que mais? Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar e destruir, só para isto. E quando ele acha uma porta aberta, ele vai te destruir. Mas nesta noite, eu quero mostrar para vocês o que este homem chamado Zaqueu fez para encontrar alegria. O que Zaqueu fez? Zaqueu, como eu disse, ele era um frustrado. Era rico, como a própria Bíblia diz. Era um homem que já não podia sair na rua. Era um homem que não podia levar os filhos no parquinho. Era um homem que não podia, de forma nenhuma, entrar em nenhum restaurante para comer com a família, porque ele seria de verdade macetado. Né? As pessoas iriam levantar e, se brincar, expulsava-o de qualquer restaurante que ele entrasse. Por quê? Porque de verdade ele era um homem que era repudiado por conta daquilo que ele fazia. Mas ele vai mostrar para nós alguns passos que muitas vezes você está incluído dentro disso que nós falamos aqui hoje, e que você pode de verdade voltar a ter alegria. Mas não é esta alegria que nós falamos de aquisições, disso, daquilo. É a alegria do Espírito Santo. É a alegria de você entender que você é importante para o seu Deus. A alegria de você entender que você tem nome escrito no livro da vida. A alegria de você ter o Espírito Santo morando em você. A alegria de você saber que se você fechar os olhos aqui, você está no braço do Pai. É a alegria de dizer que o mundo jaz no maligno, mas nós não, como igreja de Cristo, nós estamos na mão de Deus. É esta alegria. Então, primeira coisa, como viver alegre? Como conquistar a verdadeira alegria? Primeira coisa, supere as suas limitações. Superar as minhas limitações. Sim, todos nós, irmãos,
Não tem esse que diz, eu não tenho limitações. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós. E muitas vezes a minha limitação, a sua limitação, ela não dá a oportunidade de você alcançar alegria. Então vamos lá. Havia um homem chamado Zaqueu. Ele queria ver Jesus, mas era pequena estatura. Não conseguia por causa da multidão. Então tinha ele uma limitação. Que limitação? Ele era pequenininho. Pastor, era fácil. Não, você que está pensando que é fácil. Ele queria ver Jesus, ele tinha uma limitação. Ele não tinha problema de dinheiro. Ele não tinha problema nenhum, não é? De chegar e falar, mas ele tinha uma pequena estatura. E ele queria ver Jesus. Então, o que ele faz? Ele sobe em uma árvore. E quando você olha, você fala assim, isso é uma coisa simples. Simples? Simples. Você já imaginou uma multidão passando e você sobe numa árvore? Você é o alvo de todos que estão passando. Nossa, todo mundo aqui, esse cara está na árvore. Ele tinha que vencer aquilo. E para ele fazer aquilo, ele precisa ter coragem. Não era fácil. Por que coragem? No caso de Zaqueu, era simples. Ele poderia ser derribado daquela árvore com pedradas. Ele poderia ser arrancado à força daquela árvore. Por quê? Porque ele era odiado por todo mundo. Eu não sei qual é a tua limitação. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas se você está aqui hoje e tem limitação, o Senhor, Ele quer que você supere as suas limitações. Pastor, a minha limitação é o seguinte, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas quando eu começo a ler me dá sono e eu não leio. Pastor, eu tenho vontade de orar, mas eu não tenho palavra, oro 5 minutos, paro de orar. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu vivo de verdade adiando, procrastinando e não consigo fazer. Em nome de Jesus, dê um basta nas suas limitações e volte-se para o seu Deus. Diga, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor me chamou, então passa por cima e eu posso lhe garantir pela palavra, a alegria vai voltar para a tua vida no nome de Jesus. Se apresente. A igreja precisa de homens, de mulheres, de jovens voluntários que estejam prontos a fazer a sua obra. E às vezes a sua limitação de vergonha, eu tenho medo. Irmão, a Bíblia diz que aqueles que de verdade têm vergonha e muitas vezes são, não vai entrar no céu. É a Bíblia que diz, né? Que os tímidos não entrarão, está escrito na palavra. Então tire a timidez, é a timidez que é a sua limitação, arranque ela e em nome de Jesus eu posso lhe garantir pela palavra a sua alegria voltará. O que mais que Zaqueu me ensina aqui? Ouse, tenha coragem de acreditar no Senhor Jesus. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande. Qual que é a dificuldade, pastor? De acreditar. A gente fala que a gente conhece a Jesus, a gente fala que a gente aceitou a Jesus, a gente fala que nosso nome está lá, mas na hora que as coisas dão uma apertada, a gente vacila. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que nós precisamos acreditar. Nós não podemos viver da aparência. Nós não podemos viver simplesmente porque eu aprendi assim, eu nasci assim e vou morrer. Não, nós precisamos crer no poder de Deus. Você precisa crer no poder de Deus. Você precisa falar. Nós tivemos agora, como eu falei, eu estava na frente da casa do irmão lá. Nós estávamos saindo e eu vi um senhor sentado, um senhorzinho bem sentadinho lá no fundo. Ele olhou para nós, era a última casa, né? Eu fui lá, sozinho. Cheguei lá e me apresentei para ele. Ele ficou assim, daqui a pouco veio a esposa dele, tem uma senhorazinha, e eu comecei a falar com ele, disse da alegria que eu estava ali, falei quem eu era, e convidei ele para a igreja. Não foi, mas convidei. Mas naquela hora, eu vi no rosto daquele casal uma alegria.
Porque eu saí, nunca os tinha visto. E nós, né, depois nós fomos almoçar num restaurante lá, e uma senhora e um senhor proprietário daquele restaurante, eles ficaram olhando para nós, viu nós diferentes, foi lá perguntar quem era nós. Ah, vocês são novo aqui? E na mesma hora, nós somos pastores, viemos fazer batismo, nós viemos fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você fala, você está dizendo, eu acredito naquilo que eu estou falando. Olha só, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar. Ele, como eu disse no início, no meu prefácio, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não estava ali por um acaso. Ele escutou que quem encontrasse com Jesus tinha alegria. E ele não tinha mais alegria. Então, ele teve ousadia de, mesmo não conhecer Jesus, de subir para conhecer. Nessa noite você conhece, você teve uma experiência. O que o Senhor quer de você é que você tenha ousadia de declarar todo dia, toda hora, todo momento que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E que quem manda na tua vida é Ele. E que de verdade, a partir do momento que você o conheceu, Ele te dirige, Ele te conduz, é Ele que te leva a Campos Verde. É isto que Zaqueu está me ensinando. A dificuldade do povo dos dias de hoje é crer. Por quê? Simples. Pela vida que nós temos. Nós temos um carro na porta. Nós temos arroz e feijão para comer. Nós temos um emprego. Nós temos uma família. Nossos filhos são formados. Eu tenho vontade de comer a pizza, não sei de onde, eu peço a pizza. Eu tenho vontade de comer lá a comida do Juliano, né, que é uma delícia, aquela comida árabe. Eu ligo para o Juliano e o Juliano manda aquele trem gostoso. Eu tenho tudo. Você está entendendo? Você tem tudo? Eu ligo lá para o Juliano e manda lá para mim. Eu ligo na pizzaria, eu quero viajar, eu viajo. Bacana, e tudo isso é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada pode trocar a tua fé, nada pode mudar a tua vida por conta dos bens materiais. Você precisa todo dia e toda hora com a sua vida, sem abrir a tua boca, dizer que você é ousado. E você é ousado porque você acredita no Cristo que você serve e que te chamou. Por que eu disse aqui que os judeus são mal entendidos? Simples. Porque eles não mudam. A roupa dele é aquela roupa preta, é o quipazinho, e eles têm o barbão, e eles comem isso, aquilo, mas isso eu não como. Quando chega sexta-feira, 18 horas, eu paro tudo. Sábado é o dia do Senhor, e não tem boi. Eu sirvo ao meu Deus, o Deus de Abraão. Eles são mal entendidos. Se eles estão certos, estão errados, problema deles com Deus. Mas é assim que eles são. O homem e a mulher de Deus, para dizer que é ousado em acreditar em Jesus, precisa ser diferente. Mas pastor, no mundo do meio, como é que eu vou ser diferente? Seja diferente. E ser diferente é você ter atitudes diferentes e que suas atitudes diga, sem que você abra a tua boca, que você é ousado e que você acredita neste Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e te deu garantia de vida eterna. O que mais que Zaqueu me ensina? Ele me ensina que o encontro com Jesus cria em nós um impacto tremendo. Que a presença do Senhor Jesus, ela é impactante na nossa vida. E tem que ser impactante. Irmãos, se você não tem boca para glorificar a Deus, se você não tem boca para levantar tuas mãos, se você não consegue cantar, não existe impacto de Deus na sua vida. Vou te falar, você precisa de novo aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque você está num templo feito por mãos de homens, mas aqui habita o Espírito Santo de Deus, porque você está aqui, você é a igreja do Senhor Jesus. Então a presença do Senhor tem que impactar a tua vida. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, depressa. Hoje eu quero ficar na sua casa.
O texto diz que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Ele nunca tinha visto Jesus, irmão. Ele nunca tinha conversado com Jesus. Ele era uma pessoa discriminada pela sociedade. Ele era um homem que as pessoas queriam de verdade era jogar pedra nele. E agora Jesus fala, hoje eu vou dormir na tua casa, nós vamos comer, vamos beber. O que é isto? O que cria, Zaqueu? Cria um impacto das mais tremendas. Porque quando você recebe Jesus e quando você caminha com Jesus, há um impacto. Você lembra daquela passagem do caminho de Emaús com os 2 discípulos de Jesus? No primeiro momento, Jesus entra no meio deles e eles estavam tão perturbados, espiritualmente falando, que pergunta para o homem lá, você é novo aqui? Por quê? Você não está sabendo o que está acontecendo? Nós achávamos que Jesus vinha para fazer isso, aquilo, outro, mas cara, o cara morreu, mataram ele. Nós estamos aqui numa pior do caramba, sabe? Porque, puxa vida, então, né? Aí quando Jesus se revela a eles estavam indo para Emaús. O que eu vou dizer agora é o que eu acho. Estava fugindo, estava saindo fora. Emaús. Mas quando eles percebem quem estava com eles, que come com eles, eles voltam para Jerusalém. Sabe por quê? Porque a bênção estava em Jerusalém. Era lá que Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para ser revestido de poder tinha que ser onde? Jerusalém. Jerusalém. Se não for Jerusalém, não tem como. É em Jerusalém que nós vamos receber a bênção. É em Jerusalém que eu vou ser impactado. É em Jerusalém que as coisas vão acontecer. Então, deixa eu dizer uma coisa. Você quer ter alegria? O impacto de Deus pelo Espírito Santo na tua vida precisa acontecer. O que mais que Zaqueu me ensina? Acerte as suas pendências. Às vezes você deixou de ter alegria porque você tem algumas coisas pendentes ainda. Você precisa acertar as suas pendências. E acertar as pendências é você ter convicção, não é? Hoje, algumas pessoas, elas querem justificar os seus erros e suas pendências com versículos bíblicos. Usa alguns versículos para tentar justificar o seu pecado. Usa versículo bíblico para poder dizer que está certo. Mas, irmão, não. Para ter alegria, eu preciso de verdade acertar as minhas pendências. O versículo 7 e 8 diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Natural. Ele se hospedou na casa desse pecador. Lógico, o cara era repudiado. Mas aqui eu levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O cara tinha grana, hein? O cara estava montado. O que é isso? Ele ia fazer um checklist. Ele ia... Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Primeiro ele fala que ele vai dar metade dos bens dele, independente de qualquer coisa. Ele diz que daria metade dos seus bens aos pobres, independente de ter roubado ou não. Ele ia pegar metade dos seus bens e dar aos pobres. Segunda coisa, se ele tivesse extorquido alguém, ou seja, cobrou além do que deveria, ia devolver 4 vezes mais. Então aí, nessa de ver se extorquiu, ele ia fazer um balanço, falar, não, daquele cara eu levei, daquele também, então eu vou devolver 4 vezes mais. O que é isso? Pendência. Você tem pendência? Como é que você tem se portado nesse tempo de pandemia? Como é que você tem se portado nesses 2 anos, que são 2 anos obscuro, que vai ficar na história do mundo como 2 anos de morte? São 2 anos que ninguém vai esquecer, pelo tanto de pessoas que morreram a nível mundial.
São 2 anos que nós vamos contar para os nossos netos. São 2 anos que nós vamos ler histórias. Daqui uns dias, escreve que vai sair muitos e muitos filmes sobre a pandemia. Vou inventar um monte de história para ter filme, para se vender, mas vai ficar registrado. O que isto significa? Significa que nesses 2 anos eu precisei ter uma postura diferenciada, entendendo que, como a nossa irmã Maria disse aqui hoje, ela foi trabalhar em um ambiente que ninguém queria trabalhar. Quem é que quer trabalhar dentro de um lugar que só tem gente contaminada? Como é que você vai trabalhar? Mas ela precisava do emprego, ela precisava do seu salário, e ela se submeteu, mas crendo no poder do Senhor, crendo que o Senhor estaria com ela, crendo que o Senhor é poderoso para livrar. Irmão, quantas pessoas falaram para mim aqui da sede: ah, pastor, eu vou deixar de ir à igreja porque meu pai, minha mãe, minha tia, não sei quem, e irmão, ficou em casa. Sabe o que aconteceu? Todo mundo lá pegou Covid. Aqui da nossa igreja. Todo mundo pegou. Mas e aí? Irmão, deixa eu dizer. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão vigia o sentinela. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só. Eu preciso acertar minhas pendências. A minha fraqueza. A minha falta de confiança no Deus que eu sirvo. Aquela coisa de não acreditar que o Senhor pode guardar a minha casa. Sabe, nós não vamos abusar, nós não vamos fazer loucura, mas tem uma coisa: quando você deixa de crer, você está pendente e está faltando alguma coisa na sua vida. A Bíblia nos mostra exemplo disso. Pedro, vem cá. Você me ama? Pedro ficou quieto. Ô Pedro, eu quero saber se você me ama. Irmão, presta atenção na cena. Pedrão, o negócio é o seguinte, ó, não dá uma de boa não, porque você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele negou. E é um texto em um dos evangelhos que diz que Jesus olhou para ele. Sabe aquela olhada 43? E o cara nega. Ele estava arrasado. Pedro estava arrasado. Caramba, eu falei que se os caras viessem, eu seria o primeiro a se levantar e ninguém ia matar Jesus, eu ia fazer, agora eu neguei. Aí Jesus vai lá na praia, chama ele de canto e fala: eu quero saber uma coisa, você me ama? Aí você fala assim: nós fôssemos julgar Pedro. Pedro ama nada. Que Pedro ama Jesus? Se Pedro ama Jesus, ia fazer o que ele fez? Deixa eu dizer uma coisa, não julgue. Eu tenho as minhas fraquezas e você tem também. Mas o Cristo que eu aceitei me ama do jeito que eu sou. Agora sabe o que Ele precisa de mim, de você? É que você diga assim: Senhor, olha, eu sou um pecador miserável. Senhor, eu fraquejei, mas me perdoa. E Ele está pronto a te perdoar, porque a Bíblia diz que Ele perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. O Senhor é aquele que perdoa. Quando Jesus pela 3ª vez pergunta, Pedro não disse, mas Pedro afirmou: tu sabes que eu te amo. Por quê? Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da boca dele nessa noite: qual é a tua pendência? O Senhor quer ouvir da tua boca que você o ama, que você o serve e que você entende que você tem uma chamada e que Ele deu a você uma responsabilidade e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É uma responsabilidade sua e quem sabe você está sendo negligente e hoje o Senhor te chama para que você acerte essa pendência. Para quê? Para que você volte a ter alegria no nome do Senhor Jesus. Por que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Porque quando uma alma se converte, há festa no céu. Imagine aqui na terra, quando você fala de Jesus, quando você prega a palavra, quando alguém se converte, é para você se alegrar. Então, em nome de Jesus, se você está pendente com isto, se conserte hoje. Eu tenho certeza que a alegria voltará ao seu rosto, que a alegria voltará ao seu coração, e você voltará a ser alegre no nome de Jesus. Deixa eu concluir dizendo, Hebreus 12 e versículo 2 é fantástico.
Diz assim: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, olha só, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. O texto fala que ele recebeu a proposta do Pai, suportou a cruz, os desprezos, a vergonha, com alegria. A alegria proposta na Bíblia nos ensina a carregar, a suportar a nossa cruz, tendo em vista que Deus nos propõe aqui uma alegria totalmente diferente, infinitamente mais plena do que a alegria que o mundo oferece. É a alegria de você carregar a cruz de Jesus. Jesus foi claro: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem toma a cruz de Jesus não fica triste, como ele próprio aqui diz no texto, pela alegria que lhe foi proposta. A proposta de Jesus para que você volte a ter alegria é carregar a sua cruz. Carregue a sua cruz e você vai ter alegria. A cruz nunca é vista como um fim em si mesmo, porque ela não é uma tragédia, não. A cruz é um triunfo. Que cruz, pastor? Que cruz que você carrega? É o do dia a dia. É as tentações do diabo. É as dificuldades da vida. Essa é a sua cruz. É aquelas coisas que parecem não ser fácil de suportar. Você fala: meu Deus, que cruz. É a tua cruz. Leve ela, porque lá na frente, a Bíblia diz que tem uma coroa para você. Não é o pastor que promete, é a própria palavra de Deus que diz que nós temos um galardão, e esse galardão está preparado para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, para me encerrar. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode glorificar a Deus por isso? Você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Agora, o que Ele preparou para você só vai receber quem tem alegria. Baixa a cabeça, eu quero orar com você agora. Ó Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra desta noite. Eu entendo perfeitamente, Senhor, que muitas vezes as dificuldades da vida tentam tirar de nós a alegria. Mas no texto de Hebreu diz que o seu filho Jesus recebeu a proposta com alegria de levar a sua cruz, de ser maltratado. Fez com alegria. E lá no capítulo 17 de João ele fala isto: Pai, cumpri o que o Senhor determinou. E ele ora por nós, Senhor, no capítulo 17 de João. Deus amado, nesse momento, Senhor, em que eu tenho ministrado a Tua palavra, que a Tua igreja tenha esse entendimento de que assim como Zaqueu, Senhor, não tinha mais alegria, mas volta a ter alegria. Zaqueu viveu a partir daquele momento uma nova vida em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que Zaqueu, a partir daquele momento, Senhor, recebe de Jesus uma palavra que jamais ele imaginou. Este também é filho de Abraão. Este merece também, aleluia, salvação. Como o próprio Jesus diz: houve salvação nesta casa. Que haja salvação neste lugar, que haja alegria, porque a salvação, ela é acompanhada de alegria. Eu oro no nome de Jesus. Vamos de pé, igreja.